Para quem não me conhece, eu sou Shirley Rodrigues, eu sou idealizadora do Instituto Inspirar e Despertar e vamos iniciar mais uma mini live. O tema de hoje é microfisioterapia. E para nos ajudar com esse tema, eu convidei a fisioterapeuta Flávia Figueiredo. Obrigada, Flávia, por estar aqui hoje. Obrigada a você pelo convite. Imagina. Fico feliz que é mais uma oportunidade que a gente tem aqui de mostrar para as pessoas que seguem o Instituto Inspirar e Despertar que o que é a microfisioterapia. Nós vamos falar aqui algumas dúvidas que muitas pessoas têm, tá? Então, Flávia, algumas pessoas têm dúvidas e outras estão escutando isso pela primeira vez, tá? Uhum. E eu queria que você nos explicasse o que é a microfisioterapia. Então, a microfisioterapia ela é uma terapia manual. Ela é uma técnica francesa. Ela foi desenvolvida por dois fisioterapeutas e osteopatas, né? O Daniel Grosjean e o Patrice Benini. Ela tem mais de 40 anos, a técnica, e no Brasil ela está desde 2004. Faz quase 20 anos que ela está aí. Mas muita gente não conhece mesmo, parece ela nova, mas é uma técnica antiga. Nossa, eu tive Aham, que fazer uns 5 anos só. Nossa, aí tem 20 anos. é, a história dela é antiga. E ela é uma terapia manual que ela busca identificar a causa primária, a lesão primária do sintoma ou da doença que o paciente vem. O paciente vem com uma queixa, então através de micropalpação, é uma terapia no corpo. Ela é manual, eu faço com os dedos, ela é bem suave, bem sutil. Vai, É vai, bem vai. suave, ela não chega nem a ser igual uma massagem. Ela é bem suave, é bem sensorial. E através desse mapeamento, eu uso mapas específicos, buscando no corpo do paciente essa lesão primária, que é a causa do que adoeceu o paciente. Porque o sintoma, a doença, ela só vem após aparece o paciente ter passado por um evento, por uma agressão no corpo, né? Que ela pode ser tóxica, ela pode ser emocional ou física. E essa agressão, esse agente agressor, deixa rastros, deixa marcas no corpo que a gente chama de cicatrizes. Então, pela palpação, eu consigo identificar esses traços, essas marcas, e reinformar o corpo que essas marcas estão deixando o paciente doente. Então, eu identifico e reinformo o corpo como se estivesse avisando para o sistema imunológico. Ó, teve uma agressão muito forte ou muito inesperada que o sistema imunológico não conseguiu identificar, porque é a nossa defesa, né? Ele que com a função dos anticorpos é para defender de todo agente agressor que nosso corpo passa. Mas quando acontece uma situação, uma agressão, um trauma muito forte ou uma situação inesperada, ele acaba passando despercebido. É onde que fica registrado no nosso corpo. E a microfisioterapia, através da palpação, ela consegue identificar e reinformar o corpo, ó, olha, tá aqui, não foi visto. E com isso estimula a autocura, correção, uma reprogramação celular e tecidual. Uau, E isso restabelecendo a saúde do paciente. que incrível, né? É, Um exemplo, assim, a pessoa chega falando que tá, sei lá, com dor no pulso, exemplo, né? uhum. Então, você vai ver o que está acontecendo, você informa ela o porquê isso, como que é, assim, um exemplo para gente, assim, entender. O paciente vem com uma queixa, por exemplo, dor no punho. Tá Daí eu bom. faço uma anamnese, eu pergunto o que aconteceu, quando que começou, porque tem sempre um evento antes. É sempre um agente agressor que a gente fala. Pode ser uma pancada, o físico bateu, uma contusão, um Tá. esforço ou emocional. Algo emocional tem por trás que fez. O punho significa pegar algo, carregar algo, soltar. Então, a gente vai trazer. Só que isso eu pergunto, a gente conversando. Daí o paciente vai para a maca
E eu consigo, através dos mapas que eu sigo, identificar no corpo que situações foram essas. Eu consigo datar essas situações, esses eventos, da mais recente, que são gatilhos hoje, esse rastro, até chegar na causa original, na lesão primária que nós chamamos. Por exemplo, eu falo aqui, ó, há 2 semanas teve alguma situação ruim que você passou, 2 anos atrás, Você 5 anos, o corpo me informa isso, através da palpação, ele me informa eventos que o paciente que sabe. Tem paciente que lembra e tem paciente que não lembra, mas eu vou reinformando o corpo. São lesões que de 10 anos atrás, 5 anos, 20 anos atrás, desde a infância pode ter datas. O evento pode ter sido na gestação, na barriga da mãe, algo que a mãe passou e o bebê sentiu. Então, reinformar para o corpo que tem essa lesão e ele estimular essa autocura. O corpo que vai fazer, eu só sou um ajudante, eu sou uma ferramenta. Para reinformar esse corpo, é incrível. Eu sou suspeita de falar com você. Eu não imaginava que a maioria das pessoas não imaginam que o corpo fala até o período, assim, nossa, né? Sim, porque a a gente sabe que cada parte do corpo corresponde, às vezes, a algum órgão, alguma situação, um gatilho, enfim, né? Tem o seu significado psicossomático, sabe, né? Mas não sabia que a microfisioterapia pegava isso até o período. Já foi comprovado cientificamente que as memórias ficam no nosso corpo inteiro. E ela fica, como eu falei, situações fortes ou muitas situações inesperadas que o corpo acaba deixando passar. O sistema imunológico deixa passar, mas já foi comprovado que não fica. A gente achava que só na memória, só no inconsciente, só cerebral, não. É psíquico, né? Cerebral e órgão. Afeta tudo, porque ele é baseado nos tecidos embrionários. No ectoderma, mesoderma e endoderma. Então, nos folhetos, e é tudo interligado. Então, não tem como. A percepção pode ser visual. Eu vi um acidente, eu passei por uma situação. Mas o órgão que ele afetou, se eu segurei minha perna na hora de um freio, por exemplo, eu me assustei e segurei, eu posso ter lesões na perna, dores referente a um acidente, a um susto que eu levei. Nossa. E pode identificar e informar para tirar essa informação, porque só fica memórias ruins no nosso corpo. São cicatrizes que nós chamamos. Esses bloqueios, isso que vai bloqueando a nossa saúde e vai adoecendo o nosso corpo. E aí você consegue mapear, às vezes a pessoa até consegue, você falando, consegue lembrar do que aconteceu, olhar para aquilo, né? Isso. E você consegue estimular o local como se fosse ressignificar, é isso? É uma ressignificação do corpo. Eu falo para a pessoa, porque quando a gente traz para a consciência, o resultado é mais rápido, né? Então eu aviso. Tem alguns pacientes que lembram de todas as datas, tem paciente que não lembra. O corpo é ressignificado da mesma maneira. Só que quando a gente traz para a consciência, é mais rápido o resultado. Aí eu sei, eu só estou informando, o que passou, isso já passou, é passado. São coisas que estão acontecendo ali, foi há 2 anos essa informação. Eu levei um susto, pode ser N coisa. Foi a percepção da pessoa que ela teve. Eu tive uma discussão, tive um mal-estar no serviço. Pode ser em qualquer ambiente que a gente trabalha. É a percepção que teve ruim. E, já passou. Avisar que já passou. Mas a informação no corpo, pela palpação, eu já consigo ressignificar. Quer dizer, eu estimulo, né? O corpo que faz essa autocura. Ele que faz o trabalho, né? E Flávia, tem idade para fazer isso? Para fazer? Desde recém-nascido. Desde recém-nascido? Desde recém-nascido, tendo uma queixa. O neném que não dorme direito, irritado, chora muito, ou tem cólicas, pode ter uma memória da gestação. Até pré-concepção. Acredita-se que 72 dias antes pré-concepção do que o casal passou, pode estar informado no nosso corpo, do que nossos pais passaram.
Jesus, a gente Aham, não faz ideia do quanto é epigenético, né? Do quanto tudo aham, sim. para criança, né? Até então a Isso, gente é. achava que a criança só tinha memória quando nascia, né? E não, né? Desde o É. uso, sabe? Agora, os traumas que a mãe passa, né? Ou antes de fazer a criança, né? Aham, A concepção da é. criança também passar, isso é muito, assim, né? Muito Tem a importante. memória do parto, né? Tem da gestação, se ela passou. Tem pacientes que vêm com memórias da data quando descobre a gravidez. A mulher vem, às vezes, porque a gestante pode fazer. Ao mesmo tempo que ela fica feliz, mas fica com medo, já fica preocupada. Então, assim, né? Tem os dois lados. Mas desde recém-nascido, gestante pode fazer por precaução, a gestante é indicada a partir do terceiro mês. Como todo, né, esse cuidado tem. Mas não Sim. tem contraindicação. Então, é criança, adolescente, adulto, idoso, pode fazer também. Nossa, que legal. E todos também usam o mesmo processo. Você faz o mesmo processo para qualquer idade. Sim. Também Uhum. cura, não é assim, né? Para o organismo Isso. significar. É tipo dar um reset, né? Vamos. Isso. É reprogramar as células, né? Porque é uma memória celular. Então, é reprogramar o tecido e a célula. E a diferença é que, às vezes, no caso de criança, parece menos datas, menos eventos traumáticos, né? Menos agressões, agente agressor. E do adulto aparece mais. E a criança às vezes também não sabe se comunicar o que aconteceu, é a mãe que vai estar contando, então isso acaba Sim, a mãe que lembra, né, do que aconteceu, né? é até aos 4 anos de idade, os estudos Gente, mostram que a criança é o ambiente, né? Então, assim, a criança é uma esponjinha até os 4 anos de idade, ela não tem a personalidade dela, é como se fosse uma simbiose, então ela sente muito o ambiente. Se o pai e a mãe não estão bem, a mãe sempre é um pouco mais forte, né? O vínculo, por causa do ventre, mas é uma esponjinha. Então, muitas coisas podem ser do ambiente, não propriamente da criança, né? Ela só está manifestando um sintoma do que está acontecendo. no corpo, né? Que coisa. Isso. E Porque aí o você corpo não mente, né? não adianta. A gente pode negar, ai, não tô passando por isso, não, tá tudo bem. Até o corpo fazer você parar e não, agora vai olhar para isso. Nossa. Outra coisa, outra pergunta. É uma única sessão que se resolve isso? Não precisa de mais? Ou você vai fazendo quantas sessões que é para ressignificar, para detectar? Como que é, Flávia? A criança, às vezes, normalmente faz uma sessão para uma queixa, né? A gente pede uma queixa principal. A criança Porque normalmente é uma, porque normalmente, como eu te falei, é do ambiente. É do pai, da mãe, alguma situação que ela está manifestando. Daí ela pode vir por outras queixas. O adulto, pelo menos 2 sessões por queixa. Então você vem, uma sessão, que a gente trata como se fosse uma cebola. A gente tira a camada mais superficial na primeira sessão, e daí depois na segunda sessão vão para as datas mais profundas. Então, no intervalo de 30 dias, de uma sessão, de 30 a 45 dias de uma sessão para outra. Daí pode se espaçar mais. A terceira daqui a 4 meses, daqui a um ano. Mas assim, normalmente se indica, não é sessão única, não é assim, vem uma vez não volta mais. Pelo menos 2 sessões para não chegar. Claro, tem pacientes que vêm, melhora um monte, porque já vê uma melhora significativa na primeira sessão, e volta depois. Não, fiquei super bem, não preciso. Mas para não ficar ruim de novo, pelo menos a segunda sessão com 30 a 45 dias de intervalo. E após, quando vê necessidade. O paciente sente. fez o movimento, né, Flávia? Para ter certeza que não vai revoltar isso, se já está tudo ok para você ficar, né? Porque daí são outras datas, são situações que podem aparecer, né, eventualmente. Porque a gente começa dos gatilhos mais recentes até lá atrás. Então, o Tá. adulto tem, e depende de paciente, né? Paciente único. Então, cada paciente é único. Então, tem gente que tem situações mais fortes, porque assim, o trauma é qualquer situação inesperada que o paciente passa. Só que assim, pode ser da vida, criança, vacina, ir para escola,
Mudar de escola, mudar de casa, situações da vida, de mudanças, ou situações fortes mesmo, um falecimento na família, um acidente, uma separação. Isso, nossa. Então, assim, cada caso é um caso, mas normalmente se indica pelo menos 2 sessões por adulto. Tá. E já aconteceu de ter aquele adulto que faz uma lista de coisa que tá doendo, que tá sentindo, para você ver tudo de uma vez? Se vê tudo de uma vez ou é um sintoma por vez? Pode vir mais de uma queixa, muitos trazem, normalmente é mais emocional do que físico, mas tem. O corpo, eu faço a autoestimulação do corpo, o corpo vai, ele sente que precisa ser autorregulado por primeiro, assim. Então o paciente fala, eu tô ansioso, não durmo direito, eu tenho azia, por exemplo. Daí na próxima sessão, eu não sinto mais azia, meu sono melhorou, mas a ansiedade ainda tem. Então, assim, o corpo que vai, o de mais urgente, ele vai aliviar o que for preciso. Mas o paciente normalmente vem mais uma queixa. Junta tudo e já quer ver tudo de uma vez, aí às vezes o corpo tá por etapas, né, também. Eu vejo que o corpo... Porque assim, a queixa, as datas vão vir referente de acordo com a queixa do paciente. Entendeu? Se você vem para uma insônia, o que levou àquela insônia? As datas que vai ser ressignificada referente à insônia. Se na outra sessão, uma próxima, você virar que tem dor muscular, entendeu? São outras datas. Então, assim, é de acordo com o que o paciente vem. Legal. E todo fisioterapeuta pode fazer? É uma especialidade dentro da fisioterapia. Fazendo as formações, são formações, né? Uma especialização. Então, você tem que fazer as formações. Então, se você vai um fisioterapeuta, se ele não tiver essa especialização, não pode fazer. Não. Tem que ter a formação e o diploma, né? O certificado, né? Da técnica. Só fisioterapeutas que fazem em pessoas. O médico veterinário também pode fazer, para fazer em animais também. Uhum. Em todos os cursos que eu fiz, desde o básico aos avançados, não teve nenhum. Mas é aberto também para o médico veterinário para poder fazer em animais. Mas em pessoas, só fisioterapeuta. Que legal, olha isso, gente. Podia passar isso para os veterinários também. Ajudaria a diagnosticar também algumas coisas, né? Porque até do animal é psicossomático também, né? Todo mundo, né? Não tem como... A gente é integrado, né? Não tem como separar por partes, né? E uma pergunta aqui, quanto tempo a gente já consegue notar os resultados de quando você faz, da primeira consulta? Na conversa, na anamnese, na consciência, já que a gente conversa com o paciente, ele já sai da sessão se sentindo melhor. Só que a microfisioterapia em si, o paciente tem que dormir. Então, assim, é no dia seguinte que o paciente ele age. A autocura é quando o cérebro para, daí o corpo ele descansa, né? Como se parasse mesmo, o corpo vai fazer essa varredura. É uma limpeza que o sistema imunológico vai fazer. Mas o paciente dorme primeiro, no dia seguinte que ele começa a ver melhor. É um reset mesmo, né? Desligou a máquina. Eu ativo tudo, eu estimulo e falo só, sistema imunológico, olha aqui, olha o que você esqueceu aqui. Tem uma coisa de 10 anos atrás que está fazendo mal aqui. Então eu ativo e daí que quando o paciente parar, ele vai fazer essa limpeza, essa varredura que a gente chama, né? É uma limpeza. Incrível. Então, já começa no dia seguinte, você já começa a ter a melhora, né? Então, isso Sim. pode estimular a cura, dependendo da reclamação, né? Porque algumas são até doenças. Exemplo, estou com pré-diabetes, estou dando um exemplo assim. E aí você já consegue ver. Dependendo da situação, isso acaba... a pessoa acaba sarando ou diminuindo os sintomas, é isso? Alivia bastante. Após a primeira sessão, o paciente sente muito alívio. Claro que tem as questões, né? Ela assim, quando pergunta, mas funciona para todo mundo? Para tudo? Tem a questão de um paciente terminal,
onde o corpo está muito lesionado, está muito debilitado, ele não tem, às vezes, essa capacidade de fazer essa autorregulação. Paciente de UTI crítico, por exemplo, não é indicado, por causa da situação, o corpo não consegue fazer, porque é uma função que todo mundo tem. Paciente que toma muito remédio sem orientação, acaba anestesiando o corpo. Então, às vezes, o corpo não sabe mais o que fazer. É como se o corpo ele se desaprendesse a fazer essa autorregulação. E tem a questão do remédio, né? Vivesse só em função do remédio. Daí ele está anestesiado o corpo. Então, ele vai perder essa capacidade. Ele não sabe como fazer. Mas todos nós nascemos com essa capacidade. Temos essa capacidade. E a questão do paciente, se ele quer realmente se curar, né? Porque vem da gente. Então, tem paciente, aquele paciente que vem, nada funciona, já fui em tudo quanto é médico, já fui em tudo quanto é terapeuta, ele quer mesmo. Daí, o paciente tem que querer, tá disposto. Então, assim, são essas situações, porque, assim, o paciente tem um ganho de ficar doente, às vezes tem um ganho atenção. Um ganho secundário, né? Porque, às vezes, ele tem a atenção de todo mundo, ele é o coitadinho, ou todo mundo faz as coisas para ele. Então, assim, se ele sarar, e aí, né? Quem vai olhar para ele? Então, essa é a questão também, né? A gente tem que observar se a gente não está, né, muito nesse ganho secundário aí, né? Porque assim, é o terapeuta e o paciente, é uma troca. É 50%, né? Eu dou meus 50% das ferramentas que eu tenho, do conhecimento, é uma troca de curas também. Mas tenho 50% do paciente também. Tem a autorresponsabilidade dele de sair também, né? Então, assim, é isso que não é nada milagroso, não é nada mágico. Mas é uma técnica, e uma técnica que é assertiva, porque te dá um norte, te explica qual foi o trauma e te ajuda estimula para resetar isso. Então, isso é incrível, né? É uma ressignificação mesmo no corpo. No corpo, muito bem. E isso que essas cicatrizes, como eu te falei, elas vão debilitando, né? Vão deixando deficiente o corpo. Esses são bloqueios, é como se fossem bloqueios no corpo. Então, o que a micro faz? Tirar, retirar, ativar para sair esses bloqueios e voltar à vitalidade dos tecidos, da célula, e isso restaurar a saúde do paciente. Incrível, incrível mesmo. Assim, olha, Flávia, quanto, assim, uma explicação riquíssima de detalhes, agregou muitíssimo. Acho que todo mundo que olhar, que vê essa live falando sobre a microfisioterapia vai entender todo o processo, com certeza, e vai ficar empolgado para fazer a microfisioterapia, porque quem não quer entender o que está acontecendo com o seu corpo, né? E onde foi a raiz, né? O que aconteceu? Ainda a oportunidade de você ressignificar isso. Então, assim... Pode falar, desculpa. Pode falar. Não, porque a micro, ela vai atrás da causa, né? A gente vai atrás da causa, não é para tratar o sintoma. O sintoma vem como é a ferramenta para o paciente olhar. Quando o sintoma aparece no corpo, é para o paciente parar e vamos olhar para isso. Então, a microterapia vai atrás da causa. Quando consegue descobrir a causa e ressignificar essa causa, é onde que está a cura, né? Perfeito. Muito obrigada. A nossa mini live, o objetivo mesmo é a gente falar de uma maneira simples e direta o que seria, então, a microfisioterapia, e agradeço por toda a sua explicação, foi riquíssima. Eu fico muito feliz aqui de ter você aqui, agradeço mesmo de coração, Flávia. E para quem não pegou toda a explicação, vai ficar gravado, tá, gente? Então, queria agradecer a todos que participaram, tá? Aqui tem bastante nome aqui, mas deixa eu falar alguns nomes aqui. Tem bastante gente aqui. Zelina, Selena, Camila, Clary, André, que mais? Estúdio, Rocio, Manu, Carla, Carol, Camila. Gente, muito obrigada.
Flávia, mais uma vez, muito obrigada. E espero a gente fazer uma nova live com alguma outra coisa que você traga aqui pra gente, né? Eu sei que você faz mais outras técnicas que agregam também, né? E aí a gente marca de passar isso também para todos aqui. Obrigada a você, estou à disposição. Quando quiser, só me avisar que estou aqui sim. Então tá certo. Gente, muito obrigada. Boa noite a todos. A gente encerra aqui. Tchau. Tchau. Até. Até.